Olá a todos, meu nome é Franklin, eu sou médico hematologista hemoterapeuta do Hemócio Ceará e venho falar sobre gerenciamento de estoque de hemocomponentes, como fazer. Em relação ao conflito de interesses, não tenho nada a declarar, e é importante saber que aqui no Ceará nós funcionamos como Hemorrede, né, nós somos o hemocentro do estado do Ceará, né, vinculados à Secretaria de Saúde do estado do Ceará, e nós temos hemocentros regionais também em todo o estado do Ceará. Então, nós temos um hemocentro coordenador, que fica em Fortaleza, e temos 4 hemocentros regionais, um em Crato, outro em Iguatu, outro em Quixadá, outro em Sobral. E nós temos também um hemonúcleo em Juazeiro do Norte. O Hemócio tem uma cobertura em todo o estado do Ceará. Isso significa que a gente cobre 184 municípios, com a população de mais de 8 milhões de habitantes, 507 estabelecimentos de saúde, 252 hospitais com demanda transfusional e 99 unidades mistas, hospitais também com demanda transfusional e 150 estabelecimentos ambulatoriais que fazem transfusão. Em 2023, nós fizemos um total de 132 mil transfusões, né, em todo o ano de 2023, sendo que a maioria foi de hemácias, quase 90 mil, seguida de plaquetas. Lembrar que esse número 15 mil conta como pool, né, então por isso que a gente considera que plaquetas vem seguida de hemácias, depois plasmas e depois crio precipitado. Além de ter mais de 100 mil, mais de 130 mil transfusões de hemácias, em 2023, o Hemócio foi solicitado pelo Ministério da Saúde para atender demandas de alguns estados em situações específicas de baixa de hemocomponentes. Então, em 2023, nós enviamos 3.800 concentrados de hemácia para o Ministério da Saúde para atender outros estados que estavam precisando, e também tivemos a necessidade de mandar plaquetas. A gente mandou 62 posts de concentrados de plaquetas por Buffy Coat e 8 unidades de aféres. A gente teve a honra de poder ajudar, né, de poder auxiliar o Ministério da Saúde na mobilização desses hemocomponentes. Para poder mantermos essas transfusões e essa ajuda ao Ministério da Saúde, aos outros estados do Brasil, a gente conseguiu, através de doações de sangue, né, foram mais de 100 mil doações de sangue em todo o estado do Ceará vinculadas ao Hemócio, sendo que uma boa parte dessas doações, mais de 40%, eram vindas de coletas externas. Então, o Ceará tem uma população de 8 milhões e 700 mil habitantes, o que dá em torno de 1,21% de porcentagem de doações em relação à população. Lembrando que a Organização Mundial de Saúde estima que, para você ter um bom nível de estoque adequado, de atender às necessidades transfusionais de uma região, né, você precisa ter entre 1,5% a 3% da população doadora, né, para suprir essas necessidades transfusionais. E mesmo com esse número de doações, o Hemócio ele vem conseguindo manter, né, uma média de estoque de concentrados de hemácias em torno de 10 dias. Né? Em 2023, a gente tem com 12,3 dias em média, né, de todo o ano de 2023, não necessitando de nenhum período de urgência em relação ao estoque de concentrado de hemácias. Mesmo com esse estoque, a gente vem mantendo o nível de descarte de hemácias em torno de 10% em toda a hemorrede. Lembrando que a gente não avalia só o estoque do hemócio coordenador, o estoque do hemocentro de Quixadá, o hemocentro de Sobral, o hemocentro de Crato, o hemocentro de Iguatu, né, ou o hemonúcleo de Juazeiro. A gente avalia, né, o estoque como toda uma hemorrede. Em 31, né, de julho de 2024, né, esse é um panorama, né, dessa data de pontual, para a gente avaliar que mesmo o estoque ele estando confortável, né, com mais de, né, cerca de 12 dias de estoque, mais de 10 dias de estoque, lembrando que isso não é para todos os grupos ABO, né, então a gente também faz essa monitorização, né, por grupo para saber se o estoque ele está, né, em níveis mínimos, adequados, seguros, ou, né, algum nível crítico que precise acionar medidas mais urgentes. Lembrando que nem sempre foi assim, né? Esse é um trabalho de construção, um trabalho de vários anos, para poder conseguir a manutenção deste estoque em níveis adequados
a seguros. Né? Em 2015, né, em 5 de janeiro de 2015, o Hemossi tinha nos seus estabelecimentos apenas 3,7 dias de estoque de concentrado de hemácia, lembrando que em 2023 a gente teve uma média de 2,3 dias. E também em 2015 não havia uma monitorização sistematizada do estoque de plaquetas ou de fenótipos específicos de concentrados de hemácia, que hoje em dia acontece no Hemossi. Então, para construir, né, esse gerenciamento de estoque, né, o Hemossi precisou definir, né, o que ele gostaria que tivesse, né, de estoque, tanto de hemácias como de plaquetas. A gente não fala muito de plasma nem crio precipitado, plasma fresco congelado, crio precipitado, porque não são hemocomponentes que geram grandes preocupações nos hemocentros. Então, essa apresentação vai ser focada em concentrados de hemácia e plaqueta, né? Então, para fazer essa definição da meta do estoque diário desejado, a gente utilizou o cálculo mesmo do estoque mínimo nos últimos 6 meses. No caso do Hemossi, a gente utiliza, né, uma média simples, incluindo sábados e domingos e feriados. A gente não faz essa exclusão, porque nos nossos serviços nós temos uma grande demanda de concentrados de hemácias nos sábados e domingos e feriados. Então, a gente utiliza esses dias para calcular o estoque mínimo, né, o estoque de 1 dia, 2 dias, 3 dias do hemocentro, né? Então, através desse cálculo, né, a gente chegou a um número de concentrados de hemácia. A gente tem uma distribuição de 292 concentrados de hemácias por dia, né, de segunda a segunda, né, e a gente definiu agora, no momento, em 2023, 2024, né, a gente já vem com esse número já há algum tempo, né, a gente, como meta de estoque de concentrados de hemácia, de 7 a 14 dias, né. Plaquetas, a gente tem cerca de distribuição em toda a hemorragia de 40 transfusões de plaquetas por dia, então a gente definiu, a gente tenta conseguir uma média de plaquetas de 2 a 4 dias, né, que equivale a cerca de 80 doses de adultos de plaquetas para liberação, né, no determinado período, para a gente demandar ações que possa precisar de convocação de plaquetas. Então, o Hemossi hoje, né, não foi uma construção, né, repentina, construiu seu monitoramento de estoque em relação a ter cerca de 2.000 a 4.000 bolsas de concentrado de hemácia e ter cerca de, sistematicamente, 80 doses de adultos de plaquetas. E como é que é feito esse monitoramento de estoque? Lembrar que a gente faz esse monitoramento em toda a hemorragia, né? Aqui a gente vê que a gente acompanha esse monitoramento para saber se isso está com a tendência de baixa, ou tendência de alta, a gente acompanha diariamente e mensalmente a gente alimenta um indicador, né, que é o do estoque de hemácias, o estoque de plaquetas, outros indicadores, para acompanhar como é que está seguindo esse monitoramento, né, esse estoque, né, durante o ano. Então, aqui a gente vê o exemplo do monitoramento de estoque de hemácias em toda a hemorragia, né? Em 2024, a gente vem mantendo, né, o estoque de hemácias entre 7 e 14 dias, né? Quando tem um pouco a mais, a gente tem medidas, né, planos de ações para que isso possa retornar à média de 7 a 14 dias, e isso a gente também faz com as plaquetas, aqui é de 2023, em todo o ano de 2023, lembrar que isso aqui é um acompanhamento, é um indicador mensal, né? A gente faz esse acompanhamento também diário, mas nem todos os dias a gente vai conseguir, a gente tem conseguido, né, na grande maioria das vezes sim, mas nem todos os dias a gente tem conseguido manter esses 80, né, esses 2 dias de estoque de plaquetas diários na hemorragia. Aqui de plaquetas em 2024, né, em 2024, né, a gente também vem conseguindo manter, né, a média mensal de 2, né, acima de 2 dias de plaquetas em toda a hemorragia. Além do estoque geral de hemácias e plaquetas, a gente também acompanha grupos específicos de concentrados de hemácia. Então, a gente tem uma definição para os concentrados de hemácias A positivo e O positivo, né? Com essas fenotipagens, quando tiverem abaixo de 20 no estoque, tem uma orientação de convocar, né? Esse valor é definido localmente, foi definido arbitrariamente, né? E quando tem menos de 10 concentrados de hemácias desses fenótipos no estoque, a gente, além de convocar, a liberação desses concentrados só é realizada após o acionamento, após a conversa com sobreaviso com o médico hematerapeuta, que fica de sobreaviso no Hemossi 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, como a gente definiu a meta de doações diárias para que possamos manter
essa distribuição de 292 concentrados de hemácia por dia e a dose de 40, né, 80, né, plaquetas, doses de adulto de plaquetas, né, sistematicamente no estoque do hemócio, né? Então, a gente sabe que precisa ter diariamente, que vão sair diariamente cerca de 292 concentrados de hemácia e vão sair cerca de 40, né, doses de adulto de plaquetas por dia. Lembrando que o hemócio, ele funciona, o hemócio como hemorrede, lembrando que não é só o hemócio Fortaleza, né, são hemócio em todas aquelas regiões, hemócio Sobral, hemócio Iguatu, hemócio Crato, hemócio Quixadá, hemócio, o hemonúcleo de Juazeiro do Norte, né? Então, todos esses hemocentros, eles funcionam em conjunto. Então, esse conjunto funciona de segunda a sábado, e domingo só funciona o hemócio de Fortaleza, que a gente colocou aqui como funcionasse parcialmente, porque dá em torno de 20 doações aos domingos. Então, para a gente poder ter, né, 292 hemácias, né, diariamente como doação, né, sangue total como doação, a gente teve que dividir, né, nesses 6 dias, de segunda a sábado, já que domingo é um funcionamento parcial. Então, a gente estima que de segunda a sábado a gente tenha que ter entre 330 e 340 doações diárias de sangue total, certo? Isso para manter o estoque de concentrado de hemácias estáveis e o estoque de concentrado de hemácias de plaquetas também estável em toda a hemorrede. Então, a gente acompanha essa meta, né? Aqui a gente tem, né, de 7 de julho a 28 de julho de 2024 desse ano. Nem todos os dias, né, a gente consegue atingir essa meta, mas tem dias que a gente supera essa meta, tem dias que a gente não consegue atingir a meta. Então, é importante a gente manter uma média, né, dessas doações para que a gente possa ter esse monitoramento, né, essa gestão de estoque adequadamente. Então, como é que a gente faz esse controle das doações? Como é que a gente faz essa previsão das doações? Então, nós temos uma tabela, né, que é compartilhada com toda a hemorrede, onde cada hemocentro, né, aqui do estado do Ceará, cada, né, participante da nossa hemorrede estadual, ele preenche com a previsão das coletas, tanto que vão haver na sede, né, de cada hemocentro, como as coletas externas que cada hemocentro né, vai realizar. Então, é feito esse preenchimento, essa tabela, né, esse compartilhamento, ele é anual, né, e a gente tem uma ideia de como vai ser a coleta, né, tem uma previsão de como vai ser uma coleta em determinado dia do mês, né, que a gente está avaliando. Aqui nós temos a tabela de agosto, né, então cada hemocentro, ele coloca a sua previsão de coletas na sua unidade ou em coletas externas, e a gente tem uma previsão, né, que é nessa coluna, né, de baixo, do total de doações naquele dia. A gente vai acompanhando se essa previsão ela é alcançada, se ela é superada, ou se ela não é alcançada, certo? A gente tem essa tabela durante todo o ano, né, de 2024, né? Aqui a tabela de dezembro de 2024, ela não está totalmente preenchida, porque a gente ainda não tem todas as coletas externas, né, agendadas para dezembro de 2024. A partir do momento que essas coletas externas são agendadas, o Hemocentro coloca a previsão de doações nessa coleta externa, e a gente consegue ter uma estimativa da doação naquele determinado dia. Então, a gente vai acompanhando essa estimativa das doações na hemorrede toda, diariamente, né? Quando essas doações, elas ficam em número muito baixo, na média da semana, na média do mês, a gente faz ações para que melhore a captação, a convocação, o aumento do número de coletas, né, em determinada região. Quando a gente avalia que a convocação de sangue total, que as doações de sangue total não vão atingir o nível desejado para a produção de pool de buff coat, que é o que a metodologia que a gente utiliza para a produção de plaquetas, né? Ou quando a gente quer um fenótipo específico ou plaquetas HLA específicas para determinados pacientes que têm refratariedade plaquetária. Então, nos dias que as doações de sangue total ficam abaixo da previsão da meta de 330 a 340, a gente faz convocação de doadores de plaquetas por aférese. Nos dias que essas doações elas superam muito a meta, a gente faz uma convocação mínima de doadores por aférese naqueles grupos RH negativos para atender determinadas, né, situações.
Nas segundas-feiras, geralmente, a gente faz convocação de doadores por plaquetas por aférese, por conta do domingo, né? Então, é um dia que a gente tem uma preocupação mais específica com as plaquetas, né? E essa tabela é compartilhada com toda a Hemorrede, é preenchida em conjunto com toda a Hemorrede. Nós fazemos reuniões regulares, geralmente mensais, né? Às vezes mais de uma vez por mês, para avaliar as convocações e para avaliar, né, as necessidades de ações para aumentar o número de doações. Então, a gente faz essas ações através do acompanhamento do estoque dos hemocomponentes, né? Esse acompanhamento ele é diário e contínuo pelo setor de distribuição do Hemos, né? O Hemos tem um setor de distribuição em todos os hemocentros, né? E esses setores, eles comunicam e eles fazem acompanhamento do seu estoque e também do estoque da Hemorrede. O Hemocentro de Fortaleza é o hemocentro coordenador, né? Ele é que tenta organizar a mobilização dos hemocomponentes entre os hemocentros, né? Então, é diário e contínuo. Nós temos sistemas próprios do Hemos de acompanhamento, né, de interfaceamento com o SBS, que dá uma visão imediata e uma visão disponível e uma visão dinâmica do estoque, né, de qualquer setor do Hemos, né? Esses sistemas eles podem ser acessados online, né, disponíveis nos celulares das pessoas envolvidas, dos coordenadores das distribuições, dos plantonistas do sobreaviso, né, de quem tem permissão para acessar esses sistemas e acompanhar o estoque dos hemocomponentes. E nós temos limiares para acionamento de convocações de doadores e agendamento de coletas externas novas, caso a gente avalie que os hemocomponentes, né, que algum tipo de concentrado de hemácia, que a plaqueta cai em níveis alarmantes. Então, agora, dia 30 de 8 de 2024, né, no momento que eu estou gravando essa aula, né, nós temos essa situação, né, de hemácias de concentrado de hemácias em toda a hemorrede, né, lembrar que essa é uma situação geral, né, não é uma situação né, de cada hemocentro regional, do hemocentro coordenador em Fortaleza, né, mas mesmo com a gente tendo essa situação de concentrados de hemácias já adequado a seguro em toda a hemorrede, nós já começamos a disparar ações para que esses concentrados de hemácia, que esse estoque de concentrados de hemácia não cheguem a níveis, né, mínimos ou abaixo dos 3 dias. Então, nesse caso, a gente já vai, né, ter ações para que se mantenha esses níveis de estoque. Lembrando que isso não é geral em toda a hemorrede, né? Enquanto Fortaleza, a gente está em situação não tão confortável no concentrado de hemácia do tipo A negativo, no tipo O positivo, né? Já nós temos no hemocentro de Crato, né, uma situação confortável em todo o seu estoque, né? Então, através disso, a distribuição desses hemocentros, elas entram em contato, tanto para, né, enviar hemocomponentes, como para pedir hemocomponentes específicos, tanto de hemácia, de plaquetas, plasmas e crio. Também é enviado diariamente, né? É para não ficar concentrado em um só setor, só nos plantonistas do sobreaviso de hemoterapia, o controle né, do estoque de hemocomponentes, né? A gente distribui esse monitoramento, né, para vários setores. Então, é enviado diariamente e-mail, né, sobre a situação do estoque e com sugestões de ação, né, com orientações de ação a serem realizadas através desse e-mail. Esse e-mail é enviado para a direção geral, direção de hemoterapia, direção de hematologia, ensino e pesquisa, diretoria administrativa, as direções dos hemocentros regionais, os setores de captação de doadores, comunicação, distribuição, atendimento ao doador, imunohematologista, o plantonista de sobreaviso em hematologia recebe esse e-mail com a situação diária do estoque de toda a hemorrede e também dividido pelos regionais. Então, esse aqui é o e-mail que nós recebemos, né? Esse aqui é a visão geral. Nesse e-mail vai ter a situação de todos os hemocomponentes, não só de hemácias e plaquetas, mas também de crio e de plasma fresco congelado. Ele diz também quantas hemácias vão se encontrar, quantos concentrados de hemácia vão se encontrar nos hemocentros e quantos concentrados de hemácias vão se encontrar nas agências transfusionais, né? Permitindo a mobilização desses hemocomponentes, caso precise. Então, nesse dia 31 de 7 de 2024, nós estávamos com 11,5 dias de concentrados de hemácias em estoque, sendo que o grupo O negativo estava com 5,8 dias de
de estoque. Então, nesse grupo, mesmo ele estando com um valor adequado, a gente já dispara ações para que esse valor não caia, para que fique, né, abaixo de 4, 5 dias, certo? Lembrando que a gente tem uma meta de estoque geral de 7 a 14 dias, a gente gostaria também que cada grupo específico também ficasse com essa média diária de estoque de 7 a 14 dias. Então, quando os hemocomponentes, né, específicos, eles baixam desses valores, a gente tem ações para realizar a convocação e para melhorar esse estoque. Né? E que ações são essas? Então, a gente, nesse e-mail, ele vem com sinalizações, né, quando está verde, né, tem ações que não é necessário fazer nada, só manter o que já está sendo feito, né, não ter uma ação específica, mas quando ele começa a ficar amarelo, que é entre 6,1 dias de estoque e 8,1 dias de estoque, certo? Você vai ter que iniciar ações de convocação, né, direta aos doadores, como ligações, mensagem de WhatsApp, envio de e-mail, doadores ao doadores do último ano, e observar a evolução dos últimos dias. Caso fique vermelho, né, como estava nesse dia, né, do O negativo, né, a gente vai ter ações mais intensas, né, de convocação, não apareceu aqui no slide, mas convocações mais intensas, como enviar e-mails nos últimos 3 anos, né, a gente vai direcionar grupos críticos em rádios, tentar acionar a imprensa para que esse estoque, né, que os doadores compareçam e que o estoque volte à sua estabilidade, né. Para isso, a gente precisa ter uma incentivação, um incentivo à doação de sangue contínuo, não só em determinados grupos do ano, né, em determinados períodos do ano. A gente sabe que o carnaval, as férias são períodos mais preocupantes, mas a gente deve manter o incentivo à doação de sangue contínuo. Esse incentivo à doação, ela deve ser a doação de sangue espontânea e altruísta, de preferência, né, tentar ter um bom valor de doações de repetição, são doações mais seguras, são doadores que entendem como a importância e atende ao chamado dos hemocentros com maior agilidade, né? A gente tem que ter uma preocupação com os futuros doadores de sangue, também tem que ter incentivo a doações de sangue de RH negativo e doadores de plaquetas, porque são estoques que a gente tem uma necessidade mais urgente, né, mais crítica, né, e lembrar das convocações de doadores, que ela é muito importante para doações específicas de algum fenótipo ou de algum HLA específico. Para isso, é importante a gente ter setores estruturados, né, como o setor de captação, tem que estar estruturado, equipado e com bom diálogo com a mídia e com os parceiros externos. Não podemos esquecer do setor de comunicação, que tem que estar também estruturado, bem estruturado, equipado, né, com bom diálogo com a mídia, né, e com os doadores. Um atendimento ao doador não é só atendimento ao doador que precisa estar, né, estruturado para acolher, receber esses doadores, né, mas todos os setores, né, do Hemocentro, eles são importantes para nós termos, né, uma doação de sangue contínua durante todo o ano. A ouvidoria é um setor importante que acolhe o doador e para a gente entender as demandas específicas dos doadores quando eles se manifestam. Então, o perfil de doador do estado do Ceará em 2023, nós conseguimos ter mais de 98% de doações espontâneas em 2023, né? Isso também não foi uma vitória conquistada repentinamente, né? Isso decorreu ao longo dos anos, né? Nós vemos que na década do início dos anos 2000, no final de 99, né? É onde tem uma virada de doações de reposição com as doações espontâneas, e isso com a campanha, né, de doações altruístas e espontâneas que o Hemocentro faz com não incentivo à doação de reposição. A gente não faz campanha de doação diretamente nos hospitais para que nossos doadores sejam, em sua grande maioria, né, com doações espontâneas, altruístas, né, e voluntárias. Em relação a doadores de repetição, né, nós temos também um cuidado com esses doadores de repetição, são doadores considerados mais seguros, doadores que atendem mais as convocações do Hemocentro, certo? E também nós temos um valor bom, né, de doadores de repetição, né? Nós temos 46% de doadores de repetição em 2023, esse número vem se mantido, isso também não foi uma conquista repentina, né? Isso vem de trabalhos né, de vários anos e de vários setores para que isso possa acontecer. Em relação aos doadores novos, a gente acompanha, né? Então esse acompanhamento desses indicadores é importante para manter essas doações
né, estáveis e necessárias, né? Então, a gente acompanha os doadores novos, os doadores de primeira vez, os doadores que estão abaixo de 18 anos, para estimular, né, a formação de novos doadores em toda a hemorrede. Um dos programas que a gente utiliza para estimular a formação de doadores novos, nós temos um concurso de frases de desenhos, agora de vídeos, né, sobre a doação de sangue. Esse concurso nós premiamos, ele envolve toda a rede estadual do Ceará, tanto pública como privada, né, do ensino médio, ensino fundamental, né, e abre, né, discussão nesses colégios que participam do concurso sobre a doação de sangue. Os vencedores desse concurso são feitos com as suas artes um calendário que nós distribuímos tanto para os doadores como para os parceiros, como também para toda a hemorrede. É um calendário que nós temos um grande apreço por ele, um grande carinho por ele. Ele foi iniciado em 2007, né, foi iniciativa da nossa diretora-geral, na época, diretora de hemoterapia, a doutora Luciana Carlos, né, e nós entendemos como uma grande ação que o Hemoce faz para estar em contato com as escolas e com os futuros doadores. Nós também promovemos encontros de né, grupos específicos. No caso aqui, a gente promove um cartaz promovendo, né, o encontro do Clube dos Doadores RH Negativos, porque nós sabemos que esses doadores são os mais requisitados, para que eles possam estar sempre doando, para que esse estoque não fique crítico. As convocações, elas são importantes, né, para a manutenção desse estoque, né? Em 2023, nós fizemos mais de 100 mil convocações diretas para esses doadores de sangue, certo? Então, a captação, ela precisa estar estruturada, o setor de comunicação precisa estar estruturado para que possa ter um bom diálogo com o doador e que ele possa atender às demandas do Hemocentro, né, e fornecer os hemocomponentes para os hospitais. Em relação, né, a facilitar a doação de sangue, né, pelos doadores, o Hemoce tem um programa de caravanas, né, que é trazer o doador para os locais de coleta. Então, o Hemoce, quando você tem uma possibilidade de um grupo, de uma turma, né, que tem dificuldade de chegar a um local de coleta, o Hemoce, ele vai com uma van, com um ônibus, ele tem essa possibilidade de trazer esses doadores para, né, os locais de coleta para facilitar a doação de sangue desses doadores, né? Então, em 2023, nós conseguimos organizar 237 caravanas, né, em toda a hemorrede, que conseguem trazer os doadores, facilitando a vida do doador para a doação de sangue. E também nós procuramos ir aonde o doador estiver, né? Então, facilitar a doação de sangue, ela é importante para manter o estoque, né, em toda a hemorrede, né? Em 2023, nós conseguimos fazer 624 coletas externas, né? Dá cerca de 45% das doações de 2023 foram em coletas externas, que significa ir aonde o doador está. Isso inclui a mobilização de doadores, ao fortalecimento do relacionamento que o Hemoce tem com os parceiros externos, que são muito importantes para o agendamento e para a convocação das doações nessas coletas externas. Um dado importante eu queria reforçar é o contato que o Hemoce tem com seus doadores, né? Então, queria né, salientar aqui o Instagram do Hemoce, né, que é um Instagram que hoje em dia está com cerca de 100 mil, né, seguidores nesse Instagram, né? Então é um Instagram que tem peso, né? Hoje em dia a gente tem que utilizar as mídias, os meios de comunicação, né, as redes sociais para entrar em contato com os doadores, e é uma preocupação que o Hemoce tem também para estimular a doação de sangue e manter os seus estoques em níveis adequados. É importante não só falar, né, na doação e na transfusão de sangue, na manutenção do estoque, é preciso ter, né, incentivo, né, ações que incentivem PBM em toda a região, em todo o estado do Ceará, né? Se você não adianta só ter um estoque de hemocomponentes, se esses hemocomponentes não forem bem empregados, se você não adotar terapias restritivas de doação, né, de transfusão sanguínea. Então, Hemoce tem ações fortes, né, de PBM, né, é uma preocupação séria que os hemocentros precisam ter, né? O Hemoce, ele consegue disponibilizar, né, recuperação intraoperatória de sangue para uma boa parte das cirurgias que
que não são solicitadas desde 2002. Nós temos uma portaria feita em 2017, uma portaria estadual que cria o programa de manuseio, que oficializa esse programa de manuseio de sangue do paciente, né? Nós incentivamos doação de sangue autóloga, nós acompanhamos indicadores transfusionais de boas práticas em hemoterapia em toda a hemorrede, temos protocolos de disponibilização de ferro endovenoso, ácido fólico, vitamina B12, eritropoetina, para tentar minimizar as transfusões de hemácia. Nós temos também protocolo de disponibilização de exames de diagnóstico das anemias, principalmente para diagnosticar ferropenia, que nós sabemos que é uma preocupação mundial, né? Nós dispensamos ferro oral para doadores com risco de ferropenia aumentado. Nós temos um programa de Preserva Sangue, que é um programa de aulas online, em que o hospital se inscreve e tem acesso ao seu corpo clínico a aulas sobre boas práticas, protocolos de hemoterapia. Né? Nós divulgamos terapia restritiva e uso racional de hemocomponentes em redes sociais voltadas para profissionais de saúde. Né? Nós temos parceiros como o programa Educa Sangue, feito pela doutora Denise Bruneto e pela doutora Luciana Carlos, que incentivam, né, que incentivam e promovem as boas práticas da hemoterapia. Né? Nós conseguimos mobilizar concentrados de hemácia e plaquetas, tanto na hemorrede como nas agências transfusionais, em que nós temos o monitoramento de temperatura e armazenamento do transporte realizado adequadamente. Então, sobre o gerenciamento de estoque, né, dos hemocomponentes, né, o que a gente tem de conclusão é que nós não devemos nos contentar com a manutenção de estoque de concentrado de hemácia de 3 dias, para que a gente consiga trabalhar com tranquilidade e estabilidade, a gente deve, né, chegar a estoques não críticos, mas sim estoques adequados a seguros, para que a gente possa ter uma estabilidade no estoque e conseguir fornecer adequadamente sangue aos nossos pacientes. A gente precisa ainda avançar na gestão de estoque de plaquetas, né, ainda não está tanto como de concentrados de hemácias, né, e de grupos de CH, né, de concentrados de hemácias com fenótipos específicos. Nós precisamos organizar de uma maneira melhor a mobilização de hemocomponentes, não só entre a hemorraide, para que cada regional não fique com uma desproporcionalidade em relação aos hemocomponentes, né? A gente precisa sempre manter um canal de comunicação com os doadores e a imprensa, né? Esse canal sempre aberto, por estruturar principalmente a captação e a comunicação, né? Não coloquei aqui no slide, mas setores como de informática, de setores ligados a sistemas, eles são importantes para poder fazerem sistemas que auxiliem a monitorização do estoque e a convocação de doadores, né? Então, a TI ela é importante nos hemocentros, né? E a gente precisa ter ações de PBM fortalecidas em todo o hemocentro, em todos os hemocentros, em todo o estado, para que esse sangue não seja usado de uma forma inadequada. Como conclusão maior, né, é importante o fortalecimento da hemorrede, né, cada vez mais. Aqui no Ceará, né, a gente tem uma hemorrede, né, bem estabelecida, mas ela precisa ser mais fortalecida, né, tanto local, né, com as agências também transfusionais, precisa ter um bom contato, um bom diálogo com as agências, a hemorrede estadual, e lembrar também que nós temos que ter um fortalecimento da hemorrede nacional para que a gestão de estoque não fique limitada, né, a uma determinada cidade, a um determinado estado, né, ou a uma determinada região, né, que seja todo, né, que nossa hemorrede nacional possa ser fortalecida para que a gente consiga ter uma gestão de estoque através do Ministério da Saúde de uma maneira adequada, que todos os pacientes possam receber o hemocomponente que seja necessário. Queria agradecer, né, a organização do evento pelo convite, né, e para mim fico muito, né, feliz com esse convite, com a possibilidade de dizer como nós no Hemoce, né, trabalhamos para manter a nossa gestão de estoque de uma maneira estável, né? São vários setores envolvidos, né? Estou aqui representando todo o Hemoce com essas aulas, com essa explanação realizada.